Oi, meu chapa. O que os maiores impérios da história tinham em comum? O que financiou os exércitos de Roma, preservou os faraós do Egito e construiu dinastias na China? A resposta está escondida à vista de todos. É um pó branco. Um pó que hoje você tem na sua cozinha e que custa centavos. Mas esse pó, que hoje ignoramos, já foi a substância mais poderosa do planeta. Tão valioso que não era comprado com ouro. O ouro era comprado com ele. Por causa dele, cidades foram erguidas do zero e guerras sangrentas foram travadas. Não é o pó que você está pensando. Esta é a história secreta, a história que nunca te contaram, sobre o sal. E prepare-se, porque nos próximos minutos, você vai descobrir por que o seu salário tem esse nome, como uma pitada de sal foi o estupim para uma revolução, e por que a história da humanidade foi, na verdade, escrita com sal. Para entender o poder do sal, primeiro precisamos entender o maior inimigo da humanidade antiga, o tempo. Antes da geladeira, viver era uma corrida constante contra o apodrecimento. A comida que garantia a sobrevivência hoje, poderia te matar amanhã. E no meio dessa batalha, a humanidade descobriu uma arma mágica. Um mineral com uma propriedade simples, mas revolucionária. O sal é um desidratante natural. Ele suga a água dos alimentos, impedindo a proliferação de bactérias. Essa simples propriedade mudou o destino do nosso mundo. Com o sal, era possível estocar comida para o inverno. Era possível cruzar oceanos. Era possível alimentar exércitos em campanhas militares que duravam anos. O sal não era um luxo, era a tecnologia que permitia a expansão da civilização. Mas o poder do sal ia além da comida dos vivos. No Egito, ele tocava o sagrado. Os egípcios usavam uma mistura salina especial chamada natrão para o ritual mais importante de sua cultura, a mumificação. Ao preservar o corpo do faraó, eles acreditavam garantir sua jornada para a vida após a morte. O sal, portanto, não preservava apenas o alimento. Ele preservava a própria divindade. Era, literalmente, a garantia da eternidade. Se o sal garantia a eternidade para os deuses no Egito, para os romanos, ele garantia o poder aqui na Terra. E nenhum exército dominou o mundo antigo como as legiões de Roma. Mas pense no desafio logístico. Como manter um exército tão gigantesco, marchando por meses em territórios hostis? A resposta, mais uma vez, estava no sal. Era ele que preservava a comida que alimentava os soldados e permitia que Roma projetasse seu poder a milhares de quilômetros de distância. Os romanos sabiam disso tão bem que o sal se tornou parte essencial da economia de guerra. Parte do pagamento dos soldados era destinada especificamente à compra deste mineral vital, ou às vezes, eles recebiam o próprio sal. Esse pagamento era chamado de salarium argentum. Salarium. Soa familiar. É exatamente daí que vem a nossa palavra, salário. O seu pagamento mensal tem a mesma raiz do pagamento que um legionário romano recebia para comprar sal há 2000 anos. A conexão era tão profunda que um soldado que não cumpria bem suas tarefas era considerado alguém que não valia o seu sal. Uma expressão que usamos em algumas línguas até hoje para descrever algo ou alguém sem valor. E para garantir que essa riqueza branca fluísse sem parar para a capital, os romanos construíram uma de suas primeiras e mais importantes estradas. Ela não levava a uma cidade conquistada, mas sim a um recurso. Seu nome era Via Salaria, a Rota do Sal. O sal não era apenas o pagamento do soldado. Era o combustível do motor de guerra romano. E onde existe um recurso tão valioso, logo surgem monopólios, fortunas inimagináveis e, claro, muito conflito. Com a queda de Roma, o controle sobre o ouro branco se fragmentou. E onde há poder a ser tomado, surgem novos competidores. Nenhuma cidade entendeu ou explorou isso melhor do que Veneza. Construída sobre uma lagoa de água salgada, Veneza transformou sua aparente desvantagem em sua maior força. Eles dominaram a produção de sal e criaram um dos monopólios mais lucrativos da Idade Média. O sal era a moeda de troca que financiava sua frota poderosa, seus mercadores astutos e a arte deslumbrante que vemos hoje. A riqueza de Veneza não foi construída sobre a água, foi construída sobre o sal. Mas quando um recurso tão essencial é controlado por poucos, ele se torna a ferramenta perfeita para a opressão.
E nenhum governo usou essa ferramenta de forma mais brutal do que a monarquia francesa. Eles criaram a gabelle. Um imposto sobre o sal tão cruel que é difícil de imaginar. O governo detinha o monopólio, e cada pessoa, incluindo crianças, era forçada por lei a comprar uma quantidade mínima de sal por ano, a um preço inflacionado em até 20 vezes. Recusar-se a comprar ou ser pego contrabandeando sal era crime, punível com prisão, tortura ou morte. Para o povo francês, o sal se tornou o símbolo máximo da tirania de um rei que os deixava famintos. Não é exagero dizer que a gabelle foi um dos principais combustíveis que acenderam a chama da Revolução Francesa. Um império caiu, em parte, pelo desejo do povo de ter controle sobre seu próprio sal. E séculos depois, do outro lado do mundo, o sal seria, mais uma vez, o catalisador de uma revolução. Desta vez, contra o maior império da época, o britânico. Na Índia, os britânicos controlavam a produção e taxavam o sal, proibindo os indianos de coletá-lo eles mesmos. Em 1930, Mahatma Gandhi decidiu desafiar essa lei injusta. Ele liderou a famosa Marcha do Sal, uma jornada pacífica de quase 400 quilômetros até o mar. Seu ato de simplesmente se abaixar e pegar um punhado de sal foi um desafio direto e poderoso ao poder britânico. A Marcha do Sal expôs a imoralidade do domínio britânico para o mundo, inspirou milhões de indianos à desobediência civil e se tornou um ponto de virada crucial na longa luta pela independência da Índia. E assim, com a chegada da refrigeração e da produção em massa, a longa e sangrenta guerra pelo sal, que durou milênios, finalmente chegou ao fim. Hoje, ele não decide mais o destino de impérios nem financia exércitos. A guerra agora é outra. É uma guerra silenciosa, travada dentro do nosso corpo, nos consultórios médicos, onde debatemos seus efeitos na nossa saúde. E enquanto alguns sais especiais são vendidos como artigos de luxo, eles são apenas um fantasma, um eco distante do tempo em que o sal comum, valia mais do que o próprio ouro. Então, da próxima vez que você estiver na cozinha e pegar esse saleiro, lembre-se, você não está segurando apenas um tempero. Você está segurando a tecnologia que permitiu aos nossos ancestrais sobreviverem ao inverno, o salário que moveu as legiões de Roma, a riqueza que ergueu os palácios de Veneza, e a centelha que incendiou a fúria de uma revolução. Você está segurando um pó branco que, silenciosamente, escreveu a história do nosso mundo.